paz do Senhor Jesus Cristo, amada Igreja. Faremos agora a leitura do livro de Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Essa é a promessa que Deus tem para nós, de perdoar os nossos pecados e jogá-los nas profundezas do mar, esquecer de vez os nossos pecados. Faremos agora uma oração. Senhor amado, Pai querido, nós nos colocamos, a Deus, enquanto servos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. E Deus, pedimos, ó Deus, tenha compaixão de nós, Pai. Tenha compaixão dos nossos pecados, Senhor, das nossas falhas, Senhor, das nossas transgressões, ó Pai. A Tua palavra lida agora, Senhor, nos diz que o Senhor lança fora todos os nossos pecados, Pai. E deles já não se lembra mais, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que possamos, Senhor amado, apresentar a Ti, Senhor, os nossos pecados, Senhor Jesus, e a Ti, Senhor, colocá-los, Senhor Jesus, pedindo perdão, Senhor, pedindo misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Senhor, das vidas, Senhor Jesus, dos Teus servos, Pai, espalhados pela face da terra, ó Deus. Venha curar-nos, Senhor Jesus, e livrar-nos, Senhor, das nossas transgressões e dos nossos pecados, Pai, e nos purificar, Senhor Jesus, nos deixar limpos, ó Pai, alvos mais que a neve, Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus enviou Seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque
sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz o órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, é o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, amigos. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com os amados para meditarmos sobre a palavra de Deus, que é o mesmo que ouvirmos o que Deus tem para nos dizer. Gostaria que os irmãos, os nossos amigos, e aqui eu faço um apelo, convidassem mais pessoas para assistirem aos nossos cultos a Deus. E quero trazer aqui um esclarecimento
eu vivo em briga com a tecnologia, né? Então, entrei no meu celular e apaguei toda a nossa audiência dos cultos anteriores. Então os irmãos vão perceber que lá tem culto sem nenhuma visualização, mas estava 170, 130, 185, mas eu não sei o que eu aprontei, e isso saiu do arquivo, e também várias mensagens. Mas Deus sabe aonde elas foram parar, né? Irmãos, então a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e estaremos meditando nesta noite acerca do maior grito de vitória na terra e nos céus. Antes de orarmos, quero explicar melhor isso. O maior grito de vitória na terra e no céu. E aqui não estou me referindo ao cosmos, ao universo físico. Aqui eu estou me referindo à terra e aos céus, tanto o cosmos, universo físico, como também o céu espiritual, morada dos espíritos, dos seres angelicais e do nosso Deus. Oremos então, irmãos. Senhor Deus, para entendermos a Tua palavra, precisamos da ajuda mais importante que só o Senhor pode nos conceder, que é a iluminação do Espírito Santo. E que, para que esta palavra tenha efeito em nós, também carecemos da ação do Espírito Santo de Deus em aplicá-la a nós e, através dela, nos dar o convencimento, o esclarecimento e um conhecimento cada vez maior do Senhor. Senhor Deus, a Te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, na introdução desta reflexão, eu faço uma comparação para entendermos que grito tão forte é esse que levantou inclusive mortos cristãos de seus túmulos, rasgou-se o véu, a cortina lá no templo de Jerusalém, de cima embaixo, aquela cortina que dividia o lugar santo dos santos do lugar santo, que é uma figura de que com este grito nós passamos a ter acesso direto ao Pai. Quando eu não mencionar a versão, é porque eu estarei lendo na Nova Almeida atualizada. Quando é versão diferente, eu indicarei. Então vamos ler em Marcos 30, 37, que nos diz o seguinte: Evangelho de Marcos, portanto, palavra de Deus, cujo autor é o Espírito Santo de Deus, não é isso? Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Ou seja, Jesus Cristo, soltando um alto brado,
morreu, em outra versão, na Nova Versão Transformadora, diz o seguinte: então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. Mateus 27:50, Lucas 23:46 também menciona este grito, este alto brado, esse clamor em voz alta e após o último suspiro. Mas em João 19, nos revela o que realmente Jesus gritou. Assim, neste versículo, nós temos a explicação, a revelação da substância das palavras do grito. Vamos lê-lo. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vejam bem, ele disse: está consumado, e após dizer esta frase, ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito, ou seja, deu o último suspiro. Então, o maior grito de vitória na terra e no céu, tanto no cosmos quanto no meio espiritual, foi: está consumado. Terminei, ó Pai, de cumprir a tua vontade, que pela qual eu vim a este mundo, à terra que nós habitamos. E na primeira divisão desta reflexão, vitória que glorifica a Deus. Este grito de vitória é uma vitória que glorifica a Deus. Então, o primeiro a ser honrado e glorificado e a receber este grito foi Deus Pai. Romanos 11:36, na Nova Versão Transformadora. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele, que referindo-se ao Pai. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Então, ali naquele grito, estava Jesus Cristo, entregando a obra feita para a qual ele veio a este mundo. Primeiramente, para honrar e glorificar a Deus, porque ele veio cumprir a vontade de Deus. Ele veio satisfazer a vontade de Deus. Por isso, irmãos, este é um grito de vitória também sobre a condenação do homem. Segunda divisão. Vitória sobre a condenação do homem. Quando Jesus Cristo disse: está consumado, ele está dizendo: os seus eleitos, aqueles que o Senhor colocou em minhas mãos,
nenhum se perderá, porque o meu sangue foi derramado nesta cruz, o meu corpo foi moído, eu fui torturado. Então eu substituí a maldição, a condenação que estava sobre os seus escolhidos, sobre aqueles que te aceitaram, que te aceitam e virão a te aceitar. Aqui o homem deixa de ser um inimigo de Deus e é reconciliado com Deus, passa a ter paz com Deus. O homem deixa de ser um morto espiritual e passa a ser filho de Deus. Deixa de ser um condenado à morte eterna e todos que aceitarem Jesus Cristo como Salvador são declarados justos, porque Cristo lá na cruz atribuiu a sua justiça a todos aqueles que pertencem a Deus. Irmãos, o homem mudou de posição, mudou de direção. Antes ele era inimigo, agora ele se tornou filho. Antes ele estava perdido, agora ele se tornou salvo. Ali naquele está consumado, Jesus Cristo se tornou o caminho. Para todos os seus cordeiros, salvos pelo seu sangue, pela sua morte naquela cruz. Todos se tornaram redimidos. Redimidos quer dizer perdoados. Irmãos, ali Jesus Cristo nos concedeu a vida eterna e todos os direitos espirituais e a posição de sermos filhos de Deus. Esta vitória mudou o destino do homem. A vitória de Cristo é a nossa vitória. O Espírito Santo de Deus aplica esta vitória às nossas vidas. Então eu quero dizer que você não é mais condenado pelo juiz perfeito de todo o universo, de todo o cosmos e de todo o céu. Tanto na criação física como na imaterial. Este juiz divino, onipotente, onisciente, onipresente, este Deus único e verdadeiro, Deus de amor e Deus de justiça, Ele não mais te vê como um réu,
porque Jesus Cristo se tornou este réu e foi morto na cruz, nos concedendo a vitória. Vitória sobre a nossa condenação. Irmãos, a primeira divisão foi a vitória que glorifica a Deus. Primeiro, Cristo, com esta vitória, glorificou a Deus. Com este grito de vitória, está consumado. Segundo, esta vitória também destruiu a condenação do homem. Romanos 5,19 diz o seguinte: por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. E quando Cristo disse, está consumado, ali nós fomos declarados justos, agora e num sentido escatológico, para toda a eternidade. E a terceira divisão, aquele grito, está consumado, foi uma vitória sobre o reino das trevas. Irmãos, vocês se lembram, lá de Gênesis 3, capítulo 14 e 15, onde o Espírito Santo de Deus registrou: então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Versículo 15. Porém, inimizade, em algumas versões, hostilidade entre você e a mulher, entre a sua descendência, vejam bem, no singular, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, esse texto é considerado por muitos teólogos como o proto-evangelho. O primeiro evangelho no tempo do homem, quando Deus aqui já faz uma promessa de salvação. Mas quero chamar a atenção dos amados para o seguinte: essa divisão é a vitória sobre o reino das trevas. Aqui diz o seguinte: após Deus amaldiçoar a serpente, e essa serpente, irmãos, estava sendo usada por Satanás. Apocalipse diz, nos informa que essa serpente é Satanás. Ele se enganou, ele se encarnou nesta serpente. E Deus diz, na época da queda, você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. É claro que aqui Deus está se referindo não a serpente em si, porque ela já rastejava, A serpente antes da queda não tinha patas, nem asas. Mas aqui Deus está atribuindo uma posição desonrosa a Satanás, que ele andará rastejando sobre o seu ventre, como uma serpente comerá o pó todos os dias, ou seja, uma vida
humilhante, uma existência sem nenhuma grandeza, sem nenhum significado honroso. Por isso que Deus falou assim da serpente, mas na verdade ele estava atribuindo isso à existência de Satanás, que já era ruim, e em função dele ter levado o homem à queda, se tornou pior, porque ele, com a sua malignidade adquirida na sua rebeldia a Deus no céu, ele contaminou a raça humana. Por isso a maldição sobre ele aumentou. E gostaria de chamar a atenção também para o final do versículo 15. Este, aqui se referindo a Jesus Cristo, né? O descendente da mulher, Jesus Cristo, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha, andei pesquisando o que quer dizer esse ferirá. É esmagar, é machucar tremendamente, estraçalhar a cabeça de Satanás. E Satanás simplesmente feriria o calcanhar de Jesus, que foi realmente a morte de Cristo lá na cruz. Mas enquanto Satanás teve a sua cabeça esmagada com a morte de Cristo lá na cruz, porque ali Jesus Cristo tirou toda a sua autoridade e poder sobre o povo, sobre os eleitos de Deus. O homem já não passou mais a ser escravo do pecado. O homem que pertence a Deus. Então Deus tirou, através de Cristo ali na cruz, o poder de agir, de dominar, de escravizar os eleitos de Deus. Mas para isso ocorrer, Jesus Cristo teve o calcanhar ferido. A sua natureza humana sofreu uma morte terrível, uma morte física, porque o Deus Espírito não poderia e nem pode jamais morrer, mas o seu calcanhar foi ferido. Humanamente, Cristo sofreu dores terríveis e pagou pelas nossas desobediências a ira de Deus, satisfez a ira de Deus, porque Deus não poderia conviver conosco como seus filhos se de nós não fossem apagados os pecados, porque aí Deus estaria vivendo amigavelmente com nossos pecados, e isso é impossível para Deus. Então ele destruiu o pecado em nós. Então ele feriu, ele estraçalhou a cabeça de Satanás. Enquanto a cabeça da igreja está viva, está inteira, está plena, o Jesus glorificado, o Jesus divino, o Jesus 100% humano restaurado e 100% divino, à direita do Deus Pai, ou seja, numa posição de honra, porque a direita aqui não quer dizer espaço físico,
Qual é a direita de Deus? Deus é um espírito, né? Mas aqui quer dizer o quê? Uma posição de honra. Uma posição de honra. Leiamos Colossenses 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ali naquele grito de vitória, Deus nos transportou quando Jesus disse: está consumado. Do poder das trevas, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de Jesus, o reino do seu Filho amado. Versículo 14, em quem temos a redenção, a libertação. Redenção quer dizer libertação. E remissão, que eu já disse, quer dizer perdão dos pecados. Então, quando ele gritou, está consumado, houve uma vitória tremenda sobre o reino das trevas. Houve uma vitória na minha vida, na sua vida. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino de Jesus, seu Filho amado, para o reino de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, prestem atenção, um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Irmãos, se nós formos balizar nossa vida para nos sentirmos alegres, felizes e prósperos, olhando aquilo que os nossos olhos físicos conseguem alcançar, nós somos muito infelizes, porque tudo é temporal, todas as coisas são temporais. Olhando para nós mesmos, nós percebemos que o nosso corpo envelhece a cada dia, mas quando nós olhamos para as promessas de Deus, para Jesus Cristo, quando nós olhamos para o Espírito Santo de Deus que está em nós, nós nos renovamos a cada dia. Portanto, eu que já tenho uma barba branca e muitos outros, cabelos já embranquecendo, isso é coisa temporária. Nós temos que olhar para a vida eterna e para o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Que quando Jesus Cristo disse está consumado, passamos a ser morada de Deus. Irmãos, estou muito empolgado, mas vamos passar para a conclusão. Continuaremos depois falando sobre a beleza desse grito de vitória, sobre o reino das trevas, onde éramos moradores, aonde tínhamos o endereço, aonde estava o nosso nome. Tudo isso mudou. E já na conclusão, tudo isso foi mudado para o cristão. O nosso endereço agora não é mais nas trevas, e sim no céu. Lá está o meu endereço, irmãos. Os seus endereços. O seu nome está escrito no livro da vida. Que livro da vida é este? É a própria vida de Jesus Cristo. O teu nome está em Cristo. O meu está em Cristo. Nós agora temos uma morada preparada para nós.
do reino de Jesus. Tudo foi mudado para o cristão. O grito de vitória, que estava tudo consumado, que glorificou a Deus, porque Cristo cumpriu a vontade de Deus. Cristo foi fiel a Deus até a morte. Retira a condenação sobre nós e derrota o poder das trevas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Satanás treme quando se depara com um cristão santificado. Porque a igreja está cheia de cristãos mornos, né, irmãos? Nós sabemos, aquele cristão manso, que acha tudo difícil, acha uma reunião de intercessão, de oração difícil, repartir, né, compartilhar com o mais pobre difícil, aliás, fica até comparando o seu patrimônio com o patrimônio do outro, como se isso representasse alguma coisa. Isso representa pobreza de conhecimento, porque está olhando para as coisas temporárias. Irmãos, eu não me sinto inferior a homem algum do ponto de vista material. Meu carro é 2005. Já tive que fazer 3 empréstimos para arrumar o motor dele. Porque cada vez que arrumava ficava pior. Mas não me interessa. Isso não me traz tristeza. E nem me traz depressão e nem inveja. E nem o desejo de possuir o carro do outro, do irmão mais abastado. Não, porque são coisas temporárias, irmãos. Está consumado de Jesus Cristo me tornou rico. Agora eu quero ser santificado, ser um cristão cada vez abençoado. E torço para que você também tenha esse desejo. E deixe de levar essa vida mansa. Não importa a sua idade, não importa o seu nível acadêmico, o seu nível econômico. Eu vou te dizer uma coisa: se você cresce espiritualmente, se você é santificado, se você tem uma comunhão com Deus, com o Santo Espírito de Deus que habita em você, você faz um reino todinho tremer, que é o reino das trevas. E você faz o reino todinho se alegrar e fazer festa, que é o reino dos céus. Irmãos, vamos olhar não para o que é temporário, mas para o que é eterno. E logo, logo vamos partir para o abraço. Um abraço eterno com o Senhor Jesus Cristo. Oremos. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, em nos falar nesta noite coisas tão tremendas e maravilhosas, em nos revelar o grito do Senhor Jesus Cristo que está consumado. Ali passamos a ter direitos em Cristo Jesus, de todos os benefícios que o Pai tinha preparado e queria nos dar, mas isso era somente possível em Cristo Jesus. E ali se consumou. Obrigado, porque agora somos cidadãos de um novo reino, Senhor Deus. Que essas tribulações temporárias não nos tire a paz, porque, como sua palavra diz, a paz que Cristo nos dá, ela é incompreendida pelo homem, porque ela está além da dor e do sofrimento que possamos ter neste mundo. Nada, 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 nada pode nos separar do amor de Cristo, não é? Não é isso que o Senhor nos diz em Romanos 8? Portanto, meu querido e bondoso Pai, nosso querido e bondoso Pai, obrigado por nos trazer a Tua palavra. E eu te imploro, e eu rogo a Ti, que o Espírito
Espírito Santo. Use esta palavra como uma espada para podar em nós tudo aquilo que é resquícios da velha natureza, para que cada vez mais possamos estar próximos da aparência de Cristo. Bondoso Deus, amado Deus, nós te oramos neste momento e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, teremos agora 2 louvores, e sempre eu anuncio os 2 louvores entre a palavra e a bênção, né? E às vezes o técnico inverte. Então, se eu der a bênção e depois é que vierem os louvores, não é estranho, é porque o meu técnico ele fica muito distante fisicamente de mim. Então, vamos adorar a Deus de forma cantada juntamente com estes que estarão nos conduzindo neste louvor. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Anseio a paz que qual um rio corre, e no deserto faz brotar a flor. Anseio a fé que neste pouco tempo descansa no bendito Salvador. Há pouco tempo pra velar orando, e contra o inimigo batalhando,
batalhar. Há pouco tempo para que chorando lançar semente para depois ceifar. Por pouco tempo as lâmpadas zelando, devemos bem despertos esperar. Assim, pois, pressuroso noivo vindo, com ele nós iremos para seu lar. Agora, irmãos, vou impetrar a bênção. Quem não quer ser abençoado, não é, irmãos? Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, comigo e com todos os eleitos e com todos os filhos de Deus na face da terra. Em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus. Amém.